registrado e integrará como prova os elementos desta CPI. Convido o Dr. Leonardo Pérez da Rocha e Silva, especialista na área da defesa da concorrência, indicado pela GM do Brasil, para tomar assento à mesa e tecer as suas considerações. Prazer em revê-lo, Dr. Leonardo. Na sequência, nós convidaremos o Dr. Valdemar Misto, especialista na área de vendas, também indicado pela General Motors. Perfeito. O Dr. Leonardo fará uma exposição, apenas para nós orientarmos a boa condução dos trabalhos. O objetivo desta CPI está focado no direito autoral, o pretenso direito autoral que algumas montadoras querem ter sobre as peças de reposição. Como somente elas podem fabricar as peças de reposição, segundo o seu entendimento, essas peças faltam no mercado, os preços artificialmente são inflados, e isso provoca a obrigatoriedade da pessoa recorrer ao mercado paralelo, muitas vezes em desmanches, ou adquirir um carro novo. Então, esse é o foco principal. Com a palavra, doutor Leonardo. Bom dia a todos. É com um grande prazer que, na qualidade de representante da GM do Brasil, compareço a essa casa para tentar contribuir para os trabalhos dessa CPI e sob a liderança do deputado Capês. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos e contar um pouco a respeito dessa área de defesa da concorrência, porque, pelo que já ouvi do deputado, há um grande interesse em relação à investigação que hoje é feita pela Superintendência Geral do CAD em Brasília, que também trata desse assunto de propriedade intelectual, defesa da concorrência e como que, neste mercado específico de peças, os órgãos devidamente constituídos podem atuar. O deputado me pediu para contar um pouco do trâmite deste processo. Na verdade, existiu com base na Lei 8.884, uma averiguação preliminar que teve curso contra 4 montadoras específicas, Ford, Fiat e Volkswagen, 3 montadoras, Ford, Fiat e Volkswagen. Essa averiguação preliminar foi conduzida pela Secretaria de Direito Econômico. A Secretaria de Direito Econômico integrava a estrutura na área de defesa da concorrência do Ministério da Justiça, de acordo com a Lei 8884 de 1994. Essa legislação foi alterada recentemente, entrou em vigor em maio de 2012, a Lei 12.529, que alterou essa estrutura, e hoje o órgão competente para fazer as investigações na área da defesa da concorrência é a Superintendência Geral do CAD, e o CAD, o seu tribunal administrativo, faz o julgamento dos processos administrativos que inicialmente são conduzidos nessa fase de investigação pela Superintendência Geral do CAD. Então, esse contexto da discussão sobre propriedade intelectual, registro de desenho industrial e defesa da concorrência foi feito inicialmente, como eu disse, perante a Secretaria de Direito Econômico no Ministério da Justiça. A Secretaria de Direito Econômico examinou as alegações e, justamente, a alegação da ANFAP, da associação que representa os fabricantes independentes de peças, a respeito da conduta de determinadas montadoras. Essa investigação foi feita pela Secretaria de Direito Econômico e que entendeu que, na sua visão, não havia indício de abuso de posição dominante, não havia indício de prática anticompetitiva por parte dessas 3 montadoras. Essa averiguação preliminar, então, que teve o seu curso perante a Secretaria de Direito Econômico, foi levada em grau de recurso de ofício ao CAD, ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que, por sua vez, conduziu a sua investigação também e entendeu que algumas investigações poderiam ser continuadas, poderiam ser aprofundadas. Então, determinou, à época, que a Secretaria de Direito Econômico refizesse a investigação e complementasse determinados aspectos da investigação conduzida inicialmente. Então, essa investigação inicial sobre o registro do desenho industrial por parte das montadoras
e as medidas que essas empresas tomam para justamente preservar esse seu direito de propriedade intelectual, esse seu registro de desenho industrial, foi feita no âmbito da Secretaria de Direito Econômico. Quando veio a decisão do CAD pedindo um aprofundamento da investigação, é que houve a mudança da legislação. E essa mudança da legislação levou a Superintendência Geral do CAD hoje à investigação que anteriormente o CAD havia determinado à Secretaria de Direito Econômico. Então, este processo ficou, no nosso modo de ver, um pouco atrasado por conta dessa mudança legislativa, ou seja, a mudança dos órgãos, das competências dos órgãos feita pela alteração da lei é que faz com que hoje a Superintendência Geral do CAD esteja com o processo administrativo aberto, instaurado contra essas 3 empresas para apurar as alegações da ANFAP quanto ao suposto abuso de direito de propriedade intelectual, que implicaria uma prática anticompetitiva, implicaria abuso de posição dominante por parte dessas empresas. A discussão não é simples, a discussão é bastante complexa, porque, de um lado, existe uma legislação federal que determina, que permite que as empresas façam seu registro de direito de propriedade intelectual, ou seja, façam o registro do desenho industrial da peça do veículo, e, por outro lado, a defesa da concorrência, a legislação de defesa da concorrência, impedindo que as empresas abusem da sua posição dominante no mercado. Esse é o tipo estabelecido na legislação, ou seja, quando a empresa detém um poder de mercado, detém uma posição dominante, aí há uma série de questões mais técnicas de definição de se a empresa tem ou não posição dominante no mercado, mas caracterizada essa posição dominante, o que a lei proíbe é o abuso dessa posição dominante, e o que está sendo investigado pela Superintendência Geral do CAD hoje é justamente a existência ou não de abuso por parte dessas 3 empresas, Fiat, Ford e Volkswagen. Portanto, a discussão ainda está em curso, eu acho que o trabalho da CPI, de certa forma, contribui para essa investigação, mas o que nós temos a dizer é que essa alteração legislativa e essa discussão ela continua porque, justamente, há necessidade de se aprofundar a análise de até que ponto a empresa que legalmente, que devidamente fez o registro do seu desenho industrial da peça desenvolvida por ela, juntamente com outra empresa ou não, ela tem o direito de proteger esse seu direito de propriedade intelectual, de defender esse seu registro de desenho industrial, e o que a Superintendência Geral, portanto, precisa fazer no momento é saber até que ponto o exercício legítimo desse direito de propriedade intelectual pode ser considerado um abuso da posição dominante dessas empresas no mercado. Então, o que é importante salientar aqui, do ponto de vista da General Motors, é que o sistema de defesa da concorrência ele foi recentemente alterado e tem hoje, na Superintendência Geral, o órgão competente para as investigações, e é muito importante que as discussões sejam feitas com todos os elementos, com as empresas podendo apresentar as suas defesas, com a representante, no caso, a ANFAP, podendo também oferecer os seus argumentos, e o debate, como eu disse, não é simples, há discussões a respeito disso em vários países, na Europa e nos Estados Unidos também. Então, no caso específico da General Motors, o que a gente tem é que a GM não registra o desenho industrial das peças que compõem os seus veículos. Então, há uma discussão, no caso das outras 3 montadoras, sobre essa atividade e o que isso representa, e que não significa que já se tenha uma conclusão a respeito dos efeitos no mercado a respeito dessa prática. A investigação existe, a investigação ela continua, me parece que houve aí um entendimento a respeito de como estaria e qual seria o trâmite atual dessa investigação, por isso achei interessante trazer aos senhores esses comentários iniciais a respeito da nova legislação de defesa da concorrência, do papel da Superintendência Geral do CAD e também do que se espera que seja feito. Acabando o processo da Superintendência Geral do CAD,
qualquer que seja a conclusão, haverá uma revisão dessa decisão por parte do Tribunal Administrativo do CAD. Então, o papel da Superintendência Geral hoje é fazer a investigação, é colher os dados das defesas das empresas e depois fazer a sua análise, chegar a um parecer final a respeito da recomendação que fará o Tribunal Administrativo, se entender que as empresas não abusaram da sua posição dominante e não incorrerem em uma prática anticompetitiva, pedirá o arquivamento do processo administrativo, se entender, por outro lado, que houve, sim, algum ato que é contrário à legislação vigente, então, recomendaria a aplicação de penas pela conduta das empresas. E isso, de novo, é feito pelo Tribunal Administrativo, é feito pelo CAD, o Tribunal Administrativo do CAD, que tem, na verdade, pela legislação atual, a competência para impor as penalidades que, eventualmente, julgar cabíveis. Seriam esses aí os esclarecimentos iniciais que me foram solicitados a respeito da tramitação dos processos e da área de defesa da concorrência, apenas ressaltando a complexidade da análise desse conflito aparente, mas de áreas complementares do direito de propriedade intelectual, a capacidade e a legalidade dos registros, dos desenhos industriais, versus a saber se o registro de determinado desenho industrial pode ou não representar um abuso de posição dominante e todos os elementos que isso acarretam em termos de análise mais complexa dos órgãos envolvidos. Muito bem, eu gostaria aqui que ficasse registrada a presença dos deputados Jorge Atto, Ramalho da Construção e Oswaldo Virgínio, vice-presidente desta comissão. Enviaram um ofício justificando a ausência do deputado Ana Perugini, deputado Marcos Neves e deputado Beto Tricoli. Gostaria de indagar inicialmente, deixar posteriormente aos demais membros desta CPI também a possibilidade de fazer perguntas. Doutor Leonardo Pérez da Rocha Silva. Houve uma averiguação preliminar cujo relator foi o conselheiro do CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Carlos Emanuel Joper Ragazzo. E, basicamente, ele afirmava nesses autos de averiguação preliminar que a propriedade industrial não é absoluta, nem imune à legislação antitruste. Assim como os direitos de propriedade industrial estão protegidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, o direito à livre concorrência também está. E, embora seja verdade que esses dois grupos de direitos normalmente se complementam, algumas vezes o exercício de um direito de propriedade industrial pode ferir o direito à concorrência de modo ilegítimo, e tais direitos podem se chocar. E, em seguida, na conclusão, ele determinou a instauração, então, de um processo, determinou a instauração do processo administrativo para apurar a violação por parte das montadoras dos artigos 20, incisos 1, 2 e 4, e 21, incisos 4 e 5, da Lei 8.884/94, Lei Antitruste, no setor de autopeças de reposição. Se o senhor tem conhecimento desses autos de averiguação preliminar, desta decisão, e, já que o senhor está aqui como especialista, normalmente testemunha não emite opinião, mas como não está aqui para depor sobre fatos, mas justamente para aferir a sua opinião técnica, qual a sua avaliação sobre essa decisão? Na verdade, como eu estava comentando sobre o andamento do processo, nós tivemos, então, nos autos da averiguação preliminar, porque nós temos pela legislação, ou pelo menos pela legislação anterior, pela Lei 8.884 de 94, essas duas fases claras de processo, uma fase de averiguação preliminar e uma fase de processo administrativo. Na fase de averiguação preliminar, de acordo com o legislador, seria uma fase inicial em que haveria alguns indícios e que as empresas poderiam apresentar os seus esclarecimentos para que a autoridade formasse ou não a sua convicção sobre a necessidade de um aprofundamento da investigação, da abertura de processo administrativo. Neste caso, foi exatamente o que aconteceu. Então,
na fase de averiguação preliminar, a Secretaria de Direito Econômico chegou à conclusão de que não havia indícios de infração à ordem econômica, não havia indícios de abuso de posição dominante por parte das empresas investigadas, e remeteu o processo ao CAD, ainda sob a égide da Lei 8884. No CAD, então, foi distribuído, como o deputado Capês indicou, ao conselheiro relator, na época, o conselheiro Carlos Ragazzo, que proferiu o seu voto e que foi acompanhado pelos demais conselheiros que compõem o CAD, e entendeu que haveria, sim, a necessidade de uma continuidade da investigação, haveria necessidade da instauração do processo administrativo. A alegação para a continuidade dessa investigação é justamente a diferença ou a sensibilidade do exercício legítimo do direito de propriedade intelectual, do registro do desenho industrial. Então, no caso específico, as partes precisam demonstrar, e estão fazendo isso no processo administrativo hoje que está sendo conduzido, apresentando as suas alegações, os seus argumentos a respeito do equilíbrio que existe entre o exercício do seu direito à propriedade intelectual, ao desenho industrial, já que investiram no desenvolvimento da peça, na criação daquele novo produto, e que, portanto, precisam ter a proteção que a lei permite, que é a proteção a esse desenho industrial desenvolvido. E, nesta investigação, é importante dizer também que foi aventada a possibilidade de cobrança de preços abusivos e também a adoção de medidas judiciais, o que tecnicamente se chama sham litigation, mas que seriam medidas judiciais, um abuso do direito de petição, em que, eventualmente, algumas empresas, levando assuntos irrelevantes ou de forma abusiva ao Poder Judiciário, geram custos excessivos a seus concorrentes ou criam situações irreais e ilegais. Eu vou fazer agora algumas perguntas, os deputados têm também várias, eu pediria ao senhor bastante objetividade e concisão nas respostas. O senhor sabe da existência de uma discussão envolvendo a Ford, a Fiat e a Volkswagen e os fabricantes dessas peças genéricas similares e algumas montadoras de veículos? Existe alguma discussão que está havendo? Sim, qual a esse razão processo dessa administrativo discussão? que está hoje na superintendência do CAD. Essa discussão que o senhor mencionou anteriormente. Não uma discussão informal entre eles tentando buscar uma composição. Essa discussão, esse debate... É um debate no processo. Só existe esse debate. Isso. Por que a GM não seguiu a mesma linha das demais montadoras e não fez qualquer tipo de exigência quanto ao mercado de reposição? A GM entende que existe o direito legalmente resguardado ao registro do desenho industrial das peças. Nada obstante, o desenho industrial, quando registrado, qualquer mudança desse desenho dessa peça gera um novo direito ao novo registro de desenho industrial. Então, os custos envolvidos no registro do desenho industrial e na sua tentativa de proteção, no entendimento da GM, momentaneamente não é algo que se deve investir. Quer dizer, é uma posição hoje da GM em relação... para a GM. Para a GM, no momento, existe o direito está estabelecido na legislação de propriedade intelectual, então a GM entende que, se tivesse interesse em defender esse direito, o faria. No momento, por conta das circunstâncias de mercado, entende que não é a sua estratégia de negócio. Eu queria que o senhor fizesse um comentário. Eu me lembro de uma lição básica do direito, que a motivação ela é muito importante. Quer dizer, a gente pode ter um direito objetivamente. Agora, se nós exercemos esse direito que nós temos, que o ordenamento nos dá, nós temos um direito, mas se nós exercemos esse direito com um espírito emulativo ou com a intenção de provocar um dano a terceiro, e não com a intenção propriamente de obter um benefício, a motivação do exercício desse direito acaba tornando abusivo. Em linhas gerais, o senhor concorda com esse raciocínio? Eu acho que essa é a investigação que se propõe hoje ao CAD, justamente o limite do exercício legítimo de um direito e até que ponto ele gera ou não
prejuízos à concorrência naquele mercado específico, ou seja, pode ser caracterizado ou não como uma prática anticoncorrencial. Então, o conceito em si da necessidade de análise, até que ponto o exercício de um direito legítimo pode ferir um outro princípio ou outro bem protegido pela legislação, que, no caso, é a concorrência, ele deve ser feito. Então, o debate está em aberto, as empresas estão apresentando seus argumentos e a investigação está sendo feita com base nos argumentos apresentados pela ANFAP como representante. Eu vou agora VaptVup, porque os deputados também querem perguntar. É verdade que a Lei de Propriedade Intelectual é de 1996 e as montadoras apenas iniciaram as suas ações e notificações em 2006, 10 anos depois da lei? Eu, infelizmente, Excelência, não tenho os dados de exatamente quando e qual volume das ações foram posteriores. O senhor tem conhecimento ou não. Que as montadoras, somente depois de muito tempo, começaram a impedir o mercado paralelo? Não tenho acesso a esse tipo de dados. De novo, como a legislação é de 1996, desde 1996, pelo menos, há o direito ao registro do desenho industrial, todo aquele que se sentir violado no seu direito de propriedade intelectual pode buscar as medidas judiciais cabíveis. Se esse volume de ações veio antes ou depois de 2006, infelizmente, eu não tenho esses dados. Perfeito. É possível afirmar que as ações impetradas contra os fabricantes independentes no Brasil tiveram como alvo frear a vontade das concessionárias autorizadas em poder adquirir as peças do mercado independente? Sabe se houve esse tipo de motivação? O senhor tem conhecimento disso? Infelizmente, não tenho, Excelência. Na hipótese dos fabricantes independentes acabarem obrigados a não produzir mais peças similares, haverá algum tipo de concorrência para a peça genuína ou, nesse caso, se estabelecerá um monopólio? De novo, as empresas que desenvolvem as peças, que têm interesse em fazer o registro do desenho industrial de tais peças, são as titulares do direito de mas fabricar não é isso que eu perguntei. aquelas peças. Eu não perguntei isso. Eu perguntei se elas ficarem proibidas de fabricar, se isso vai constituir como consequência um monopólio. Só aquelas que registraram poderão fabricar. Então, serão as únicas, serão, então, as únicas fabricantes, as monopolistas. Mas, de novo, seria uma... que é a pergunta objetiva, né? Tá. Sim ou não, se vai vir um monopólio ou não vir um monopólio, né? Ele já existe, né? Ele já existe. Na medida em que a legislação garante esse monopólio pelo registro do desenho industrial. Até que ponto o exercício desse direito... Se a legislação garante o monopólio, por que foi instaurado um procedimento apuratório? Então, para saber se o exercício desse direito é ou não uma violação à legislação. A legislação não proíbe o monopólio, a legislação proíbe o exercício, a intenção de exercê-lo de modo abusivo. Na verdade, o abuso da posição dominante. Tá certo. Hoje, grandes lojas de varejo trabalham com peças... É a penúltima pergunta, senhores deputados. Hoje, grandes lojas de varejo trabalham com peças similares no Brasil. E tivemos até exemplo a Jocar, que foi o seu proprietário veio depor aqui. O desejo das montadoras, no seu modo de ver, é agir contra os fabricantes de peças similares em uma tentativa de que sejam comercializadas apenas peças genuínas nessas lojas? Ou seja, vamos de novo na linha do monopólio. O intuito é também proporcionar e obrigar as revendedoras a venderem apenas as peças genuínas, no momento, na medida que se estabelece o monopólio? Nesse ponto específico, acho que eu preciso falar do processo na GM. A GM faz um investimento grande na qualidade das peças genuínas, que são vendidas por suas concessionárias e distribuidores, e, portanto, o interesse é que o consumidor tenha a melhor informação possível do produto que é desenvolvido pela GM. E o consumidor, então, tem a possibilidade de, identificando a informação sobre o produto feito pela GM, com todo o cuidado com a qualidade desse produto, possa optar entre o produto que tem a marca da GM e o produto que tem a marca de um outro fabricante. Portanto, a GM não tem interesse nenhum em fazer com que determinado fabricante não possa comercializar sua peça. Ela tem interesse que o consumidor adquira o seu produto, porque sabe que neste produto existe a qualidade GM
que é reflexo de todo o trabalho que é feito para a empresa para a distribuição desses produtos. A GM, o que o senhor está dizendo é que a GM respeita o direito do consumidor em optar pela compra de uma peça genuína e de uma peça similar. Exatamente. E, em exercendo esse direito, o consumidor sabe, ele tem como saber, existe uma indicação de que a peça é similar e que a outra é genuína? Há uma identificação de que a peça é similar? Há uma identificação de que a peça é genuína. Não cabe à GM identificar a peça similar. No entendimento da GM, o que cabe a ela fazer é justamente desenvolver a sua peça, colocar a sua marca depois de todo o processo de certificação, de acompanhamento do trabalho do fabricante, para que ela chegue ao público consumidor com a informação de que aquela é uma peça efetivamente que respeita os padrões de qualidade impostos pela GM. Ou seja, o consumidor tendo a liberdade de opção, ao fazer a aquisição, ele identifica claramente qual que é a peça genuína. E aí ele tem liberdade de optar entre um e outro. A GM respeita esse direito. Exatamente. Eu não tinha visto aqui, tem uma pergunta a mais. Existem algumas fabricantes, como a IGP, que é fabricante de latarias, que produz o mesmo produto para as montadoras e para os fabricantes independentes. O senhor tem conhecimento disso, com a mesma qualidade? No entendimento da GM, cabe à GM certificar e desenvolver com o fabricante o melhor produto possível com o seu padrão de qualidade. Essa comparação de verificação do padrão de qualidade em outros fabricantes, a GM, infelizmente, não faz. Imagino que outros órgãos técnicos, como o IPT ou como o Inmetro, a BNT, poderiam trabalhar nessa frente de fazer a comparação. O que a GM entende que tem que fazer é investir para que a sua peça, que saia com a sua marca de GM genuína, tenha a melhor qualidade possível. Então, essa comparação ou essa certificação de terceiros, no entendimento da GM, não cabe a ela, porque, se fosse fazer isso, obviamente que os custos seriam ainda maiores. Então, ela pretende que, com a peça genuína GM, com aquela que está no mercado, com a sua marca, se tenha, sim, a certeza de que a qualidade é a melhor possível para o consumidor naquele momento. A GM, num acordo, aceitaria, eventualmente, isso no CAD, estabelecer um padrão de qualidade mínimo de aceitação das peças similares, ou seja, admitir que elas sejam fabricadas e ela fazer uma aferição sobre uma qualidade, níveis de segurança, confiabilidade mínimos? Eu acho que a GM pode, sim, participar fornecendo dados sobre os processos de certificação de que desenvolve. Qualquer tipo de discussão sobre acordo ou certificação é muito mais complexo, porque há toda uma discussão, inclusive, de exclusão de agentes do mercado pela definição de padrões X ou Y. O que cabe à GM é, inclusive, processos administrativos contra outras empresas discutindo a definição de padrões por parte dos fabricantes. O que cabe à GM é definir o seu padrão, é certificar o seu produto, é desenvolver com o seu fabricante o melhor produto possível e impor ao seu fabricante com o qual ela trabalha para o desenvolvimento de todas as peças este padrão de qualidade. Contribuir para o debate de padrão técnico, me parece que seria natural que a GM também pudesse fazer. Mas, de novo, qualquer tipo de definição ou de acordo para a definição de qualquer padrão, a GM, obviamente, não participará, porque isso poderá ser considerado uma infração em si à legislação de defesa da concorrência. O que cabe à GM é definir o seu próprio padrão e fazer com que os seus fabricantes ofereçam ao consumidor o melhor produto possível. Agradeço. Nós temos as perguntas dos deputados. Eu pediria ao deputado Oswaldo Virgínio, essa casa tem uma verdadeira obsessão pela terça-feira. Na terça-feira você tem comissão de direitos humanos, comissão do orçamento, reuniões de todas as bancadas, CPI. Todos nós somos compelidos, quase que patologicamente, a trabalharmos na terça-feira. E, nesse mesmo instante, eu me divido entre a reunião de bancada do PSDB, onde se discute a aprovação de uma PEC, a meu ver, extremamente contrária aos interesses do Ministério Público. Eu preciso estar presente. Eu vou pedir ao deputado Oswaldo Virgínio, nosso ilustre, excelentíssimo vice-presidente, que assuma. Eu prometo retornar a tempo ainda de ouvir o doutor Valdemar Mistro. Está o deputado Beto Trico, ele está a caminho também.
Peço licença, agradeço ao doutor Leonardo, os deputados prosseguirão, o deputado Georgiato, especialista nessa área também, e o nosso deputado Ramalho, que é o relator da CPI, farão suas perguntas. Tem mais considerações? Vou passar para os deputados, Jorge Rato e o deputado Ramalho. Você tem alguma pergunta? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu queria indagar ao doutor Leonardo. A GM, quando não registra esse desenho industrial, há um estudo, eu queria saber se há algum estudo econômico, se a GM leva vantagem, ou leva prejuízo, ou não leva nada de vantagem, e se tem esse número. Qual é o fato de não registrar esse desenho industrial? Em relação às outras empresas que não, né, que registram, no caso da Fiat, Volkswagen e a... No caso da GM, foi feito um estudo no passado, pelo que a gente conseguiu apurar, justamente das vantagens e desvantagens de se investir nos registros do desenho industrial dessas peças, e, à época, chegou-se à conclusão de que não seria economicamente viável. Isso é uma análise do tipo de produção dos produtos da GM, do tipo de carro que é fabricado, de onde que saem as especificações técnicas dos produtos que são colocados e montados conjuntamente com os carros da GM. Então, há uma análise sempre dinâmica, né? Existe o direito legalmente resguardado de possibilidade do registro desse desenho industrial, e, no momento, a GM optou por não investir no registro do desenho industrial dessas peças, e é assim que age no momento. A GM foi alguma vez ferida nesses direitos e a GM entrou com alguma ação contra alguma empresa? Como ela não registrou o desenho industrial, ela não tomou nenhuma medida judicial para resguardar esse direito. Sim, mas ela tem o direito. Tem o direito. Mas ela só Se tem o ela direito. for ferida, pode ser, a GM pode acionar. Se tivesse registrado. Se tivesse registrado. Só interrompendo a Vossa Excelência, também o doutor Leonardo, vou convidar também que faça parte da mesa, já para nós também antecipar algumas perguntas e também contribuir. Doutor Valdemar, ministro, por gentileza, pelo menos a sua boca não fica tão seca, pelo menos ele pode falar um pouquinho também. Eu queria só um esclarecimento, doutor Leonardo. Se a GM não fez o registro industrial, mas constitucionalmente ela tem o direito até de acionar quando ela for ferida, nesse direito, é isso? É isso, mas ela precisa primeiro registrar. Se não registrou, não tem... Ela não tem a medida judicial, ela seria cabível na medida em que aquele registro de desenho industrial for violado. Eu não consegui entender. Não? Porque se constitucionalmente ele tem o direito... Ele tem o direito de registrar. De registrar. De registrar. Ah, não, eu pensei que ele pudesse acionar no caso se for ferido o direito. Ele teria o direito de registrar. Então, ele Então, tendo a o GM corre o registro... risco de ser ferido no seu direito e não aí acionar. E não acionar. Diferente das outras empresas. Exatamente. Eu queria indagar do senhor, por exemplo, quantos itens, em média, um veículo da GM tem que é de exclusividade, de peça genuína de vocês? Porque tem umas peças que são mais comuns, que são fabricadas pelas independentes, né? E que são utilizadas por outras empresas, inclusive. Quantos itens que vocês têm das peças que vocês têm o direito, vamos dizer? A GM investe muito na fabricação, juntamente com os fabricantes que certifica de todas as peças que estão nos seus veículos. Então, todas as peças que são utilizadas nos veículos montados pela GM são peças que estão no mercado de reposição com a marca GM, consideradas peças genuínas da GM. Então, essas peças são peças que passam por todo um controle de qualidade por parte da GM, então, dentro do sistema da GM de fabricação, em conjunto com aquelas empresas que se dedicam a determinadas peças, é feito um processo de garantia da qualidade do produto que chega, e essa peça, então, recebe a marca GM genuína. No mercado
ou fabricantes independentes entendem que podem fabricar peças similares ou parecidas com as peças que estão nos veículos comercializados pela GM, então colocam no mercado, na revenda independente, peças que entendem similares a essas peças da GM. O que a GM faz é investir no processo de certificação das peças, de qualidade na produção, e consegue fazer a distribuição dessas peças no mercado de reposição via concessionárias e distribuidores que fazem essa venda ao consumidor diretamente das peças com a marca. Então, respondendo à sua pergunta, são todas as peças que compõem os carros da GM, passam por esse processo de certificação da qualidade e depois são colocadas no mercado de reposição com a marca da GM, GM Genuína. Isso é o veículo inteiro? Ou tem algumas peças que não entram como exclusividade? Isso, o veículo inteiro. E aí, de novo, a questão da exclusividade é o interesse de fabricantes independentes de, vendo as peças que estão nos veículos da GM, copiam aquele desenho industrial, né, daquela peça específica, daquele modelo que está sendo utilizado, e fabricam as suas próprias peças e colocam aquelas peças à disposição do público consumidor. Há pouco instante, o deputado Capês perguntou sobre o paralama, que tem um fabricante que fabrica para a GM e fabrica para outras empresas. Obviamente, esse fabricante deve ter os dados, ou melhor, o controle no Inmetro, no IPEM, e outros órgãos que fiscalizam. É isso? Na verdade, todo o processo de IKEA, fabricação, por exemplo, IKEA, né? Todo o processo de fabricação das peças que recebem a marca da GM é feito de forma constante. Então, a GM tem equipes específicas trabalhando com esses fornecedores das peças, atestando a qualidade daqueles lotes que são depois encaminhados para a fabricação do veículo novo ou para o mercado de reposição. Então, a GM não tem um controle total dentro do pátio, vamos dizer, da fabricante de peça, para saber se alguma peça que não foi aprovada dentro daquele lote específico, que será utilizado pela GM com a sua marca de GM Genuína, será revendido no mercado. Alguns fabricantes fazem essa revenda. Agora, este controle de qualidade é feito pela GM naquele lote que vai receber a sua marca. Então, é este o custo que a GM corre, é este o compromisso que a GM tem com a posição da sua marca, ou seja, ela precisa ter a garantia de que, naquele processo de fabricação da marca, todas as certificações serão mantidas e todo o processo de fabricação em si será preservado daquela forma como definida no momento da fabricação do veículo. Quais são os órgãos que certificam? É o IPEM ou Inmetro, né? Inmetro é federal, é isso? E o IPEM é estadual. Isso. O PROCON? Na verdade, o PROCON não certifica. Sim, ela é um órgão fiscaliza aí de reclamação. Exatamente. Mas, e o IKEA? Como? IKEA. Também ele dá. Tem algum outro órgão que certifica? Além acho que o IPT também certifica. IPT? Doutor Ministro, pode. Bom dia primeiro a todos. Opa. Bom dia a todos. Na verdade, a GM ela obedece, inclusive, a alguns testes globais que são feitos, já que a grande maioria da plataforma hoje que está sendo comercializada, ela é uma plataforma global. E só voltando à questão da aprovação, né, de alguns itens, por exemplo, paralama, que o senhor acabou citando como exemplo, esse é um item estrutural, né? Ele acaba afetando todo o habitáculo do veículo. Esse é um item que, além da estética, ele tem um apelo estrutural, aonde, durante o desenvolvimento do veículo, é feito crash tests com alguns veículos, a fim de se obter a aprovação e a certificação da GM sobre esses itens. Ok? Última pergunta. Eu quero indagar o doutor Leonardo. Você conhece a Cioli, na Barão de Limeira? Já ouvi falar. É uma empresa comercial
que está lá, eles vendem as peças exclusivamente da GM ou da Chevrolet. E eu pergunto, essas peças que a Cioli vende, é exatamente, ou tem mesmo as certificações das revendedoras? As peças que estão na Cioli, que tem a marca da GM genuína, são peças que têm a mesma qualidade das peças que estão nas concessionárias. Por que essas peças da Cioli chegam, às vezes, a ser metade do preço das revendedoras? Tem alguma explicação? Porque você vai lá na Cioli, a gente vê que são as peças genuínas, eles são representantes da GM, está lá na placa, né? Na propaganda comercial, e a gente pegando o preço da Cioli e da revendedora, dá uma diferença muito grande, chega até mais de 50%, ou 100% quase. Na Cioli, pelo que eu sei, não há instalação da peça e não há serviços agregados, certo? O consumidor compra a peça e vai levar numa oficina independente para fazer essa instalação. O serviço da concessionária pretende-se completo, ou seja, o consumidor que chega a uma concessionária, ele tem uma série de outros itens ali de atendimento. Então, na composição do preço da concessionária para a venda daquela peça, que também é uma peça que tem a marca e é uma peça considerada genuína da GM, nós temos mão de obra, nós temos prazo de garantia, nós temos volume. A questão do volume me parece bastante relevante. A Cioli pode ter interesse em comprar um volume específico muito grande de um fabricante que passou por todo esse processo de certificação da GM, conseguiu a marca GM e vende na Cioli, e este volume, obviamente, gera um custo menor e gera um preço melhor para o consumidor. O que é importante é que a GM e a sua rede de concessionárias permite que o consumidor faça essa análise de custo e benefício, de ter o produto instalado diretamente na concessionária, com a garantia do serviço que é feito pela própria concessionária e a garantia daquela peça. Então, a integração daquela peça no veículo vai ser feita pela concessionária e esse é o esforço que a GM faz constantemente, vai ter uma durabilidade muito maior. Então, o preço específico ele precisa ser comparado com esses outros elementos, a mão de obra, a questão do prazo de garantia e a questão do volume. Então, a Cioli pode ser que não tenha outras peças que o consumidor precise, ela pode se dedicar à venda de peças que vendem mais, ou peças que são mais demandadas pelos consumidores. E aí, nesse mix de produtos da própria revendedora e do volume que ela consegue negociar, os preços podem chegar a ser substancialmente menores do que aquele mix de produtos, daquele produto específico na concessionária. Então, a composição de custos da concessionária ela é diferente desse revendedor, daí porque os preços para o consumidor final são diferentes. Minha pergunta foi em relação à peça. Porque numa nota fiscal, nossos carros oficiais são da GM, os nossos carros são da GM, e quando a gente manda na concessionária, ela vem especificada. A peça custa tanto, tanto de mão de obra e outras coisas a mais, né? Quando eu vou à Cioli, por exemplo, vou comprar uma bateria, lá está 200 e pouco, chego na concessionária, é o dobro, mais de dobro, a mesma bateria a Cedelco, blindada, que é da GM, que eu utilizo geralmente nos carros da GM. Aí o que acontece? Eu pego essa bateria, eu fiz isso, peguei essa bateria, levei numa loja, num mecânico de autoelétrico, dei a bateria para ele, teoricamente, a troco da mão de obra. O custo foi... a economia que nós demos para o Estado foi muito grande, como os consumidores também fazem. Então, comparando o preço da concessionária, da peça, não estou dizendo mão de obra, porque na especificação da nota vem, a peça é tanto, a mão de obra é tanto. Perfeito. Né? E a gente tem um preço assim, muito grande. Não é 10%, 20%, 40%, 60%. Chega a ser mais de 100%. Não há um tabelamento. A GM não tabela, a fábrica não tabela, por exemplo. As peças nas concessionárias custam tanto. Não há um tabelamento. Lá vão ter, cada um cobra o que quer. Porque justamente, Excelência, temos a discussão
da formação do preço por parte da concessionária dentro de tudo aquilo que ela oferece no ambiente dela de concessionária. Possivelmente, o consumidor que chega numa concessionária, o tratamento que ele vai ter com os funcionários é outro. A mão de obra agregada não só na instalação, mas no próprio serviço, no ambiente em que ele compra a sua peça. Quer dizer, o balcão da Cioli é diferente do balcão da peça da concessionária. Então, isso tudo compõe o custo da peça que é vendida. O importante, me parece, é que o consumidor tenha essa percepção que Vossa Excelência tem. E nos parece que isso acontece. Quer dizer, a GM faz o seu esforço de demonstrar que o seu melhor produto ele está na concessionária na medida em que ele vai ter lá a melhor experiência possível de montagem do seu carro, de espera enquanto o produto está sendo instalado, de garantia, com aquele volume específico que a concessionária conseguiu negociar. E, por outro lado, se precisar ou se preferir conseguir um produto mais barato por conta de uma condição de negociação de um volume muito maior. Vossa Excelência fala a respeito de bateria. A bateria é um produto que possivelmente é bastante demandado na Cioli. Então, ela conseguiu fazer negociações específicas de volumes muito grandes e conseguiu ter um preço menor. Por quê? Porque as características do seu estabelecimento, da composição de custos do seu pessoal que faz a venda daquela bateria para o consumidor é diferente da concessionária. Então, nós entendemos que, da parte da GM, não é interessante que haja qualquer definição de como deve agir a concessionária. O que a GM faz é investir na qualidade e fazer com que o consumidor tenha a melhor experiência possível. O consumidor, podendo ter a informação, como nós entendemos que tem, de qual é o produto que ele gostaria de comprar e qual é a relação de custo-benefício em relação à distância da concessionária da sua residência ou do serviço que vai receber na concessionária, no balcão da concessionária, ele vai poder optar e vai conseguir, no caso específico, um melhor preço, não necessariamente com outros benefícios que a concessionária pretende fornecer para o consumidor. Jorge, antes da gente prosseguir, eu gostaria que o Dr. Valdemar se identificasse, porque você falou bom dia, identificasse para a gente poder registrar na nossa ata, por gentileza. Primeiramente, bom dia a todos. Microfone. Está ligado aí? Bom dia a todos. Não. Já ligou. Embaixo. Bom dia, pessoal. Embaixo. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade de poder estar participando aí dessa CPI e podem contar com a gente naquilo que for necessário, tá ok? Gostaria que Vossa Excelência falasse que sentido Vossa Excelência está representando a GM, por gentileza. Ok. Eu tô representando a GM na área de pós-vendas. Na verdade, hoje eu sou o gerente de desenvolvimento de produto na área de peças, na área de pós-vendas da GM, e estou aqui colaborando com vocês na CPI. Muito obrigado, doutor Valdemar. Pelo que eu entendi, eu estava sentado ali, o Capês estava fazendo a pergunta, que a GM não é muito contrária aos fabricantes independentes, que me deu para entender, né? Que eu acho que ficou para a escolha das pessoas que vão à compra das peças, se quer a peça genuína ou se quer a peça de fabricantes independentes, não é isso? Eu acho que foi o meu entendimento. Eu quero fazer uma pergunta aqui, para o doutor Valdemar mesmo. A GM tem alguma empresa independente que fabrica para ela as peças ou é realmente a GM mesmo que fabrica essas peças? Existe uma empresa que é contratada pela GM para a fabricação dessas peças? Deputado Oswaldo, a GM ela não consegue verticalizar a produção, né? Então, ela não consegue produzir tudo, né? Você tem, por exemplo, pneu, óleo lubrificante, alguns produtos químicos, né, que não é de praxe da GM comercializar. Porém, 100% dos itens que são aplicados no veículo, eles são aprovados pela engenharia GM. Então, não existe um produto hoje que é aplicado na linha que ele não seja aprovado pela GM. Aprovado pela GM, mas fabricado por empresas independentes, não é isso?
fabricado por empresas independentes. Muito bem. Deputado Ramalho. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de perguntar ao doutor, primeiro, agradecer aí a colaboração do doutor Leonardo e do doutor Valdemar, que com certeza vai contribuir muito aí para o nosso relatório e para essa CPI. Doutor Leonardo, existe uma ação civil pública movida pelo Ministério Público contra todas as empresas, inclusive a GM, que parece que não está envolvido nessa coisa toda, as montadoras, digamos. O senhor tem conhecimento dessa ação? Tenho sim, Excelência. Foi ajuizada uma ação civil pública, na verdade, tratando de suposta abusividade de preços de peças de reposição. Isso aconteceu em 2005, e essa ação houve a contestação por parte das 4 montadoras, GM, Fiat, Ford, Volkswagen. Preliminares foram arguídas pelas empresas em suas defesas nessa ação civil pública. Houve uma decisão do juiz em relação às preliminares arguídas, houve recurso contra essa decisão do juiz de primeira instância nos autos dessa ação civil pública. Eu tenho o número aqui, se Vossa Excelência quiser, eu posso lhe passar. Esse recurso, este agravo de instrumento, foi interposto pelas empresas. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que estavam corretas as empresas ao arguírem a ilegitimidade ativa do Ministério Público Estadual, que foi quem moveu a ação civil pública, e, então, entendeu que a ação deveria ser extinta sem julgamento do mérito por falta de legitimidade ativa pelo Ministério Público Estadual. Este agravo de instrumento, então, esse recurso interposto pelas 4 montadoras, como houve a decisão favorável aos argumentos apresentados por parte das empresas, houve o trânsito em julgado, ou seja, o Ministério Público não recorreu dessa decisão. Não tendo recorrido dessa decisão, os autos foram arquivados. Em 2007, essa ação civil pública foi arquivada por força justamente da falta de recurso nos autos do agravo de instrumento interposto pelas montadoras nos autos dessa ação civil pública. Então, existiu, sim, essa ação civil pública, houve uma discussão inicial a respeito da existência ou não de violação ao Código de Defesa do Consumidor. As empresas apresentaram a sua defesa, houve esse recurso em relação à preliminar de legitimidade ativa, ou seja, a capacidade do Ministério Público de propor aquela ação. O tribunal entendeu que ele não tinha a legitimidade ativa naquele caso específico e, portanto, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, e é essa a situação de hoje, o processo arquivado por falta de legitimidade ativa do Ministério Público. Doutor Leonardo, muito embora o senhor acabou de esclarecer que a ação civil pública ela foi arquivada, mas a ação também levantou que um kit, por exemplo, do COSA, ele custa entre 6 e 7 vezes mais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Desculpa, Um kit do COSA, por exemplo, um kit COSA, né? Em relação ao carro zero. Quer dizer, a ação civil pública levantou que ele custa de 6 a 7 vezes mais. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Na verdade, a comparação que é feita, né, de preços de peças na concessionária, para que, se tiver, essa foi uma alegação levantada na ação civil pública, de que se alguém fizesse uma montagem de veículo com base nas peças de reposição, o veículo custaria 7 ou 8 vezes. Me parece uma comparação que é impossível de ser feita. Há toda uma estrutura de custo relativo à disponibilização da peça no mercado de distribuição, que é diferente da que se tem na fabricação do veículo novo. O veículo novo tem uma carga tributária diferente da peça de reposição na concessionária. Há toda uma discussão sobre volume, quer dizer, ganhos de escala, escopo na fabricação do veículo novo, que não se tem na venda da peça de reposição nas concessionárias ou nos revendedores independentes. Então, a questão de montagem de um veículo com base em peças individualmente compradas, nos parece que ela não
coloca o assunto na sua devida dimensão. Quer dizer, essa comparação nos parece impossível, e foi isso que as empresas, notadamente a AGM, na defesa que apresentou nos autos da ação civil pública, conseguiu demonstrar, inclusive com pareceres econômicos. A comparação ela é, de fato, impossível. Há toda uma estrutura de custo e de volume, e de eficiência, de escala e de tributação que não permite esta comparação da forma como foi proposta pelo promotor. Doutor Leonardo, o senhor comentou aí várias vezes do desenho, né, industrial que dura, com certeza, 25 anos. Agora, tem modelo de carro que, com 5 anos, já sai do mercado. Como é que fica aí para se consertar esse carro, repor, né, quando o desenho lá, o registro garante 25 anos, mas eu conheço vários carros que, depois de 5 anos, ele saiu de linha, não está mais no mercado. Como é que fica? Quer dizer, esse período aí de fabricação para o cara repor peça, não encontra, e isso é uma coisa natural, acontece sempre. Quer dizer, você vai lá na concessionária, não tem mais, e é proibido fabricar, como é que o cara fica com o carro? Quer dizer, ele vai jogar fora, vai ter que desmanchar? Acho que, nesse ponto específico, vale a pena falar da situação da AGM. A AGM faz um investimento muito grande para que as peças de reposição dos veículos que fabrica sejam mantidas no mercado por um tempo bastante longo. E isso, obviamente, tem um custo elevado para a GM, mas que ela incorre esse custo porque acha importante, e isso está ligado ao objetivo da GM de preservar a sua marca, de permitir que o consumidor tenha a melhor experiência possível com o seu veículo. Então, hoje, a GM investe bastante em estoque, uma preparação de manutenção das peças dos veículos que, eventualmente, no futuro, saem de linha, para que o consumidor consiga achar as suas marcas. Então, independente do fato da GM hoje não fazer os registros de desenho industrial, o que ela faz é investir, sim, para que os fabricantes que atuam com ela no desenvolvimento das peças mantenham essas peças no mercado, e a GM tenha a capacidade de investir na certificação, no processo de qualidade, e, no longo prazo, o consumidor consiga encontrar no mercado, seja na concessionária, seja nos distribuidores, as peças que têm a sua marca, que têm o seu processo de qualidade e de certificação garantidos. Doutor Leonardo, o senhor está aqui muito mais na condição de técnico, e tem dado aqui vários esclarecimentos fundamentais para essa CPI. E, nessa coisa toda, nós sabemos que o CAD está lá investigando ainda, até para ter um relatório final do próprio CAD. Se o senhor fosse contratado pelo CAD para dar um parecer sobre isso que eles estão fazendo aí, levantando, para depois apresentar um julgamento, qual seria o seu parecer? É uma pergunta difícil. Eu acho que não existe no processo ainda todos os elementos para esse julgamento. As empresas já foram, obviamente, notificadas, apresentaram a sua defesa depois de instaurado o processo administrativo por determinação do CAD, e há necessidade de análise de uma série de aspectos econômicos. Então, eu, infelizmente, não me sinto hoje suficientemente informado de todos os estudos técnicos econômicos, principalmente, que precisam ser feitos para que o CAD conclua a sua investigação, no caso, a superintendência do CAD, e possa remeter o processo para julgamento do Tribunal Administrativo. Então, é um processo ainda longo, e eu, infelizmente, não vou ter uma resposta de bate-pronto para oferecer a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu estou contemplado, só agradecendo ao doutor Valdemar e ao doutor Leonardo, que, com certeza, contribuíram muito aqui para que nós possamos avançar nessa CPI. Obrigado, Ramalho. O doutor Valdemar falou muito pouco, vocês não acham? Acho que gostaria, se tem alguma explanação para nós, gostaria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, pudesse falar para nós. Ok. O que eu queria só aproveitar a oportunidade de enfatizar é que o que a gente visa é sempre atender o cliente, né? Então, todos os itens que são desenvolvidos, aplicados dentro de um veículo, ele tem um único propósito, é garantir o cliente satisfeito. E, para ter o cliente satisfeito, não adianta ter só um veículo, né, rodando. Eu tenho que ter o veículo e as peças de reposição. Então,
endossando tudo aquilo que já foi dito pelo Dr. Leonardo aqui, o nosso foco principal é atender o cliente sempre da melhor maneira possível, ok? Era isso que eu tinha a dizer. O cliente também tem que ser atendido rápido, porque às vezes as pessoas vão comprar uma peça na GM, às vezes demora até 30 dias para essa peça chegar, né, de reposição. Eu acho que por isso que é importante a gente realmente deixar o consumidor realmente ter a escolha, né? Então, portanto, eu pergunto aos novos deputados se tem mais alguma pergunta. Estou completado, Tá. senhor presidente. Então, portanto, eu gostaria também de perguntar para a nossa assessoria como está a situação da convocação das outras empresas, das outras fabricantes, por gentileza, tanto a Fiat como a Volkswagen. Eu queria saber como está. A Volkswagen e a Ford são convocados para a semana que vem, dia 18. E a Fiat para o dia 25. Bom, então, portanto, a Volkswagen e a Fiat estão convocadas, por enquanto estão Ford convocadas. Ford, nós apenas estamos convocando, porque se não houver a presença, nós vamos tomar outras providências. Se eles não vierem, já vai com condução coercitiva. Com certeza, se não vier, nós vamos tomar as providências devidas. Então, portanto, acho que não havendo mais nada a tratar, eu encerro essa reunião, né? E vamos marcar a próxima, acho que... 10h30 também. Qual dia que é? Dia 18 às 10h30. Dia 18, às 10h30 da manhã, novamente, nesse mesmo local. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a GM, aos representantes, por ter vindo. Muito obrigado mesmo pela explanação. Muito obrigado. Nós que doutor. agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Abraço. Menino Neto.